Bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma webinar. Lembrando que essa webinar tem a participação de várias sociedades no país inteiro. E nós hoje convidamos o professor José Jorge Serapião, que é ginecologista e psicólogo, e ele é o professor responsável pela disciplina de sexualidade humana da Faculdade de Medicina da UFRJ. Lembrando a todos que essas webinárias elas são gravadas e elas ficarão, então, depois disponibilizadas nas redes sociais das sociedades participantes e também da SGORG. Peço que aqueles que queiram se comunicar e fazer perguntas, façam aí pelo QIA, por essa que está aí no cantinho mais à direita da tela, e que a gente deixe aqui o bate-papo para a conversa mais informal. Então, professor Serapião, o senhor está com a palavra, fique à vontade para iniciar a sua fala. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito bem. Deixa eu logo clicando aqui na minha... Pronto. Estou dividindo a minha tela já? Hein, Renato? Está dividindo, mas nós estamos vendo aí uma tela do Zoom. Essa aí, pronto. Espera aí, só um pouquinho. Agora estamos sim. Agora já vou fazer aqui, iniciar a nossa apresentação. Isso aí. Vocês estão me ouvindo? Renato? Está tudo bem? Renato, não estou te ouvindo. Nós estamos ouvindo e vendo, está tudo bem, está excelente. Bom. Então, vamos começar a nossa apresentação. Primeiro, agradecendo aí o convite da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, da SGORG, que tem feito esse esforço que a gente tem que parabenizar a sua presidência, porque é um esforço que está fazendo com que a gente mantenha o nível de reuniões que a sociedade sempre teve, nesse momento em que os contatos pessoais ficam tão difíceis. Então, é um esforço que nós temos que agradecer àqueles que se empenham em manter essas reuniões sempre vivas. E esse convite é para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto bastante polêmico, que é a questão da sexualidade em tempos de Covid-19, em tempos dessa virose, que mexeu com tanta coisa, inclusive também com a sexualidade, e eu me apresento, portanto, trazendo para vocês esses conceitos sobre sexualidade no tempo de coronavírus. E eu teria muito pouca coisa a dizer para vocês se, por acaso, a gente continuasse imaginando a sexualidade humana na sua vertente exclusivamente reprodutora. Porque, se a gente considerasse a sexualidade humana somente na vertente reprodutora, todas essas coisas que estão maltratando tanto a sociedade mundial em termos de dificuldade de relacionamento estariam desconsideradas. Acontece que o conceito de sexualidade humana hoje mudou. Mudou definindo-se a sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura, intimidade. E essa sexualidade se integra no modo como nós sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. Implica em ser sensual e, ao mesmo tempo, sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações, e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. E eu queria chamar a atenção de vocês que essa definição é hoje oficial para o mundo inteiro. Esse conceito de sexualidade humana é um conceito admitido pela Organização Mundial de Saúde e que, portanto, bypassa toda aquela maneira tradicional com que nós víamos a vertente da sexualidade numa visão exclusivamente reprodutora
que era a visão médica de até bem pouco tempo. Se a gente for, por exemplo, nos livros de anatomia, nós vamos ver que nós, na ginecologia, por exemplo, estudamos o aparelho reprodutor feminino. E hoje a gente teria que chamar de aparelho sexual feminino, porque a sexualidade não é a única, não tem uma única vertente, tem uma vertente reprodutora e uma vertente relacional, que inclui tudo isso: ternura, intimidade, sentimento, afeto, amor, contato. E é por essa razão que essa patologia implicou em tantas coisas relacionadas à sexualidade. Eu vou destacar aqui, resumindo um pouco aquilo que a Organização Mundial de Saúde chama de sexualidade humana, ela diz que envolve um conjunto de fatores emocionais, psicológicos que influenciam nossos pensamentos, sentimentos e ações e interação. Vejam que eu destaquei aqui fundamentalmente duas palavrinhas: emoção e sentimento. São duas coisas que muitas vezes a gente confunde e fala como se fosse uma única questão. Mas nós sabemos que emoção, inclusive etimologicamente, é de ex motio, isto é, mover-se para fora, externalizar alguma coisa, confessar alguma coisa, que é justamente o contrário de sentimento, que é uma coisa extremamente íntima. Então, a emoção é uma expressão do sentimento. E uma coisa curiosa é que a gente tem diversos tipos de emoção. Parece que hoje, catalogado pela psicologia, fica em torno de 23, 24 emoções diferentes. Mas existem emoções básicas. Essas emoções básicas são a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, a surpresa e o medo. De todas essas emoções básicas que aqui estão, o medo é a que vai nos chamar a atenção na situação em que a gente está vivendo. Todas as outras 24 emoções são combinações dessas, mas, na verdade, o medo, para nós hoje, é o fundamental. E não vamos pensar que a gente tem controle sobre o medo. Esse negócio de você dizer assim: olha, fulano de tal, não tenha medo. Como não ter medo? Medo é uma emoção extremamente primitiva, atávica, ela é rombocefálica, ela está atrás de um sistema nervoso. Serapião, não sei se você está me ouvindo, a gente te perdeu um pouco aí. Não tem como não ser vivenciado. Talvez de todas as emoções seja a que mais dificilmente a gente... O Serapião caiu, gente. Vamos esperar um pouquinho aqui, vou tentar avisar para ele, eu não sei se ele está conseguindo perceber de lá. Um minuto só. Ah, já está voltando. Oi. Estamos ainda com sinal? Agora voltou. Voltou. Então, agora voltou. Então, voltamos ao nosso slide. Pois é, volto aqui. Isso. Volto aqui. Vou novamente. Está aqui. Você estava falando, a gente te perdeu quando você estava falando que o medo tinha uma localização rombencefálica, que era uma coisa bem primitiva. Ela é bem primitiva, ela está lá embaixo no sistema nervoso. Os animais todos têm. O ser humano tem, como um resultado da sua evolução atávica, um medo que é, digamos assim, irracional. Ele não é cortical, não é um sentimento, não é um afeto superior. Quando esse medo ele é colocado para o futuro, isto é, quando você antecipa o medo, você está vivendo uma ansiedade. A ansiedade nada mais é do que antecipação de uma ameaça para o futuro.
E isso é o que nós estamos vivendo no presente. Vejam que esse medo que nós estamos vivendo, todos os animais vivem isso. Por que vivem isso? Porque esse medo, desde os trabalhos de Kahneman, depois do Seeley, mostram que o organismo, biologicamente, se prepara diante de uma ameaça para duas coisas. Ou eu enfrento, ou eu fujo. Só tenho essas duas possibilidades. Não tem como fazer concessão a esse medo. Ou você vai enfrentar a situação do predador, ou você vai fugir do predador. E você, para fazer isso, você mobiliza uma estrutura neural extremamente complexa, principalmente no que nós chamamos de uma estrutura adrenérgica. Eu estou falando assim porque eu acredito que tenha alguns colegas da psicologia ou de outras atividades profissionais em que alguns detalhes possam ser repetitivos para os colegas da medicina. Mas vocês vejam que o medo acaba por fazendo uma situação biológica chamada estresse. O estresse é a representação biológica de um medo, que mobiliza o quê? Mobiliza a pupila, que se dilata, inibe a salivação, relaxa o brônquio, acelera o coração, inibe a movimentação peristáltica gástrica, produz uma grande quantidade de glicose, aumenta a secreção de adrenalina, inibe a contração de bexiga. Isso tudo nós chamamos de uma resposta ao estresse. E essa resposta, eu queria chegar nesse ponto aqui, para que a gente possa falar do coronavírus. Essa resposta, desde as descrições dos trabalhos do Seeley, ela diz que a gente tem uma reação de alarme, a gente tem uma resistência, e se essa situação de medo se prolonga, a gente tem uma exaustão. O organismo cansa de manter a sua situação de estresse permanente. Ora, meus amigos, nós estamos em estresse permanente há 4 meses. Já esgotou há muito tempo o potencial de reação de muitas pessoas. Algumas pessoas estão em quadros de exaustão, principalmente as pessoas mais velhas, em que começam, inclusive, a se deprimir. Não querem mais se alimentar, não querem mais levantar da cama. Por quê? Porque nós chegamos a um estágio de exaustão. Agora, isto aqui, todo este conjunto, de que maneira ele se repercute na sexualidade? Paradoxalmente, nem todas as estimulações, vamos dizer assim, adrenérgicas, são maléficas para a resposta sexual. Nem todas. Se vocês, por exemplo, lembrarem do tempo que vocês andavam em montanha-russa, vocês se lembram que dava uma aflição muito grande de medo, mas que a gente comprava logo uma outra entrada para voltar a ter a sensação de medo, que era muito parecida com uma sensação de prazer. Então, em certas circunstâncias, a estimulação adrenérgica é favorável ao estímulo sexual, ao estímulo erótico. Eu tenho uma amiga minha que fez um levantamento dessas situações, eu vou mostrar já para vocês, mas que mostra que essa expressão biológica da resposta sexual causa nas pessoas secura na boca, aumento de vigilância, constricção respiratória, dor abdominal, sudorese, palpitação, vômito, tremor, arrepios, enfim. É este os sintomas, é esta a expressão da emoção que o medo nos causa. E aqui essa colega, que é uma excelente psicóloga, que está se transferindo para Salvador, infelizmente, ela juntou essas figuras aqui que mostram que essas pessoas todas, diante de situações altamente, vamos dizer assim, estimulantes e amedrontadoras, como, por exemplo, transar na varanda, transar na torre da igreja, transar em cima de um trilho do trem, transar em cima de uma tumba no cemitério, transar no elevador,
todas essas coisas que seriam determinantes de estímulo adrenérgico, de situações em que levaria a pessoa para o estresse, ela, paradoxalmente, não se tem uma explicação muito precisa disso, ela se transforma num estímulo sexual. Muito bem. Feita essa introdução, vamos ver como é que isso funciona, essa ansiedade funciona em tempos de coronavírus. A ansiedade mostra, a gente sabe que a ansiedade e a disfunção sexual estão sempre relacionadas. Uma alta prevalência de disfunção sexual tem sido relatada em pessoas com ansiedade. 34% dos homens e 41% das mulheres ansiosas têm disfunção sexual. Em mulheres na menopausa, demonstrou-se que entre pacientes que referiram o desejo sexual, a prevalência de ansiedade era de 76%, e contra 45% das que não relatavam uma diminuição de desejo. Portanto, há uma relação muito grande entre ansiedade e disfunção sexual. Ora, se nós temos um quadro como esse, em que a ansiedade está permanente durante 4 meses, é claro que isso está trazendo reflexos na vida sexual das pessoas. Entre as mulheres que referiam secura vaginal, a prevalência de ansiedade foi de 75%. Olha, é um percentual bastante razoável em mulheres com uma redução da lubrificação vaginal. Então, é uma prevalência de transtornos de ansiedade que variam de 2,5% a 37% em homens portadores de disfunção erétil. Disfunção erétil, então, é que é sabidamente relacionada com a questão da ansiedade. Em pacientes com ejaculação precoce, estima-se que 25% deles tenham fobia social. E entre os que têm ejaculação retardada, 33% apresentam graus variados de ansiedade. Esse levantamento foi feito pela nossa colega, muito prestigiada no mundo da sexualidade, que é a nossa psiquiatra de São Paulo, Carmita Ábido, que fez esse levantamento. Por outro lado, a gente sabe que a ansiedade ela é capaz, independente de coronavírus, de determinar 2 grandes manifestações em que essa ansiedade é mais despertada. Existe aquele indivíduo que fica assistindo à sua própria relação sexual. Ele é um espectador. Isso foi descrito pelo Master Johnson. Ele é um espectador, é como se fosse uma terceira pessoa que fica assistindo e julgando a sua performance. Então, é muito difícil de você transar e fica se perguntando, será que eu estou bom? Será que eu estou sendo, vamos dizer assim, eficiente? Como é que está sendo meu desempenho? Esse indivíduo, que é um espectador, tem, na ansiedade, uma diminuição da sua resposta sexual. Por outro lado, obsessões, hipervigilância, sensação corporal somática também distraem o indivíduo e podem interferir, como chamou da atenção Bradford, interferindo na resposta sexual dos indivíduos. Eu vou detalhar só mais um pouquinho, dizendo para vocês que esse efeito ele é diferente em homens e mulheres. Vejam que as conhecidas distrações cognitivas femininas se aguçaram devido à restrição ao convívio social, mudança de hábito, trabalho em casa, carga de tarefa doméstica mais intensa. Todos esses fatores aqui contribuíram para a redução da excitação sexual e estímulos eróticos no sexo feminino. Então, não há a menor dúvida de que, além disso, no sexo feminino, a ansiedade está intimamente relacionada à falta de desejo e aversão sexual. Quando ela perde o desejo, isso tudo vai refletir em todo o seu comportamento. Problemas sexuais das pacientes com ansiedade são mais frequentes na fase de desejo. Aliás, para quem não trabalha com sexualidade, a gente está convencido de que uma das patologias mais difíceis de serem tratadas são aquelas que se relacionam ao desejo sexual. É muito fácil a gente lidar com pessoas que são mulheres, por exemplo, que são anorgásmicas, mas as mulheres que perdem o seu desejo sexual, o tratamento é, de um modo geral, mais trabalhoso do que nas outras fases da resposta sexual. Em relação aos homens, diversos autores relacionam a ansiedade com disfunção erétil e ejaculação precoce. Eu não posso entrar em detalhe aqui sobre esses aspectos.
E o estado de ansiedade, de hiperatividade simpática, reduz a capacidade de controle da ejaculação. Isso, sem dúvida nenhuma, além de que os altos níveis de ansiedade relacional do desempenho, os problemas de comunicação também contribuíram para o surgimento da disfunção erétil. Ora, nós estamos numa fase em que o confinamento compromete profundamente a comunicação interpessoal. As pessoas estão com muita dificuldade de se comunicarem, apesar da proximidade física. Mas isso é como se fosse olhar para uma pintura impressionista. Quando você está muito perto, você nem vê o quadro. Você precisa de uma certa distância para uma comunicação que permita um relacionamento agradável. Um relacionamento permanentemente confinado, ele, até experimentalmente foi comprovado, é um fator de redução da resposta sexual. Se vocês puserem numa caixinha um casal de ratinhos, eles vão reproduzindo, 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 e, num determinado momento, eles ficam estéreis. Por quê? Porque o confinamento entre animais é um fator de redução do interesse e do desempenho sexual. E quando esse desempenho chega a nível de pânico, aí a coisa fica realmente complicada. Talvez uma das expressões mais artísticas, mais perfeita que se teve do pânico é esse quadro do Munch chamado O Grito. E, se possível, antidepressivos que a gente chama de antidepressivos dopaminérgicos, que aumentam os níveis de dopamina, ao contrário dos antidepressivos que são inibidores de recaptação de serotonina, que alteram a sexualidade. Os dopaminérgicos não alteram a sexualidade e até os antidepressivos dopaminérgicos eles são utilizados para melhorar o comportamento sexual das pessoas fora dessa situação de coronavírus que nós estamos vivendo. Também é útil para quem tem a graça de ter recursos espirituais, a utilização de recursos espirituais e meditação para que ele possa conviver com essa situação de uma forma mais agradável. E, finalmente, estimular a criatividade. E vamos falar um pouquinho sobre isso, na medida em que, por exemplo, aqui, essa jovem está pedindo, eu estou preocupada, vamos conversar. É normal sentir medo e ansiedade durante a pandemia do Covid-19. Conversar sobre seus sentimentos reduzirá a sua angústia. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é um bom conselho. Os psicólogos não são bons conselheiros, eles até, por sinal, evitam ser muito conselheiros. Eles estimulam a pessoa a descobrir a melhor maneira de lidar com a sua estrutura de personalidade e não ficar aconselhando muito diretamente. Mas aos profissionais de saúde, se estiver se sentindo sob pressão ou com sintomas de estresse, busque apoio dos seus colegas, conversem com seus colegas sobre isso. É normal se sentir sobrecarregado durante esse período. Então, isso é uma recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, que os profissionais de saúde procurem ajuda aos colegas. Finalmente, um bom repouso de sono. Essa figurinha aqui, é claro, que está mostrando para a gente que um elemento importantíssimo para o bem-estar do indivíduo, que ajuda, inclusive, na performance sexual, ao dar paciência e tranquilidade para um bom desempenho. Então, o sono é o sono saudável, que a gente deva procurar, de qualquer maneira, evitar que essa vigília permanente em relação ao Covid, deixando que o sono funcione como um elemento importantíssimo nesse bem-estar e também no desempenho sexual. As questões religiosas, as pessoas que têm uma visão transcendental, que utilizem esse potencial que tem, né? Isso, os textos religiosos falam sempre que Deus ajuda, cuida e protege essas pessoas diante do medo de uma tempestade. Tem vários capítulos de Marcos que falam sobre isso. E tem esse trabalho muito interessante que eu vou trazer para vocês. Esse aqui eu acho muito curioso. Leiam esse texto. Então, nos ocorrem as conhecidas palavras de um dos nossos grandes poetas e sábios, Goethe.
ao se manifestar sobre os laços da religião com a arte e a ciência. As palavras de Goethe nos dizem que quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse que tem a religião. Goethe. E continua esse autor. Por um lado, a religião é aí colocada em oposição às duas maiores realizações do ser humano. Por outro lado, afirma-se que ela pode representar ou substituir ambas no que toca ao valor da vida. Se quisermos privar o homem comum de sua religião, tudo indica que não teremos a nosso favor a autoridade do poeta Goethe. Vocês imaginem quem escreveu todo esse texto aqui? Nada mais, nada menos do que em O Mal-Estar da Civilização, o nosso mentor da psicologia, que foi o Freud. Esta visão bastante, vamos dizer assim, condescendente em relação à utilização dos recursos de transcendência para que o indivíduo possa viver o seu momento de ansiedade, foi defendida por Freud nesse texto. Por outro lado, a gente vê que e na semana passada eu participei de uma discussão sobre esse filme, 365 Dias, que é um filme em que se levanta uma questão muito interessante, que não dá tempo, mas eu deixo colocado no ar essa possibilidade, que é de que maneira a gente distingue uma coisa erótica de uma coisa pornográfica. O que é erótico, o que é pornográfico? Esse filme permite uma discussão sobre isso. E nesse filme, da mesma maneira que uma cartilha publicada pela Prefeitura de Nova York recentemente, diz assim: cartilha de comportamento sexual durante o coronavírus. Essa cartilha diz assim: faça sexo apenas com as pessoas próximas a você. Você é o parceiro sexual mais seguro. A masturbação não vai espalhar Covid-19, especialmente se você lavar as mãos e quaisquer brinquedos sexuais com água e sabão por pelo menos 20 segundos antes e depois do sexo. Finalmente, o próximo parceiro sexual mais seguro é alguém com quem você vive. Ter contato próximo, incluindo o sexo, com apenas um pequeno círculo de pessoas pode ajudar a disseminação do Covid-19. É um assunto muito polêmico. Por quê? Porque nesse filme, 365, essa jovem, vocês estão vendo aqui, ela está usando um vibrador com Bluetooth, é um vibrador moderninho, né? Vocês veem que tem uma lampidinha aqui acesa no vibrador. Ela usa esse vibrador e mostra que a masturbação individual ou mútua como uma forma de sexo seguro. O que eu quero levantar aqui e chamar a atenção é de que nós estamos falando de uma situação extremamente diferente. Nós estamos vivendo uma situação crítica, porque se você for levar esta informação de uma forma muito rígida para fora dessa situação crítica, a espécie humana acaba. A espécie humana precisa de manter relações sexuais reprodutivas. É o contrário daquilo que a gente tinha dito lá no início, né? Existem duas grandes dimensões da sexualidade. É uma dimensão erótica e uma dimensão reprodutora. Mas nós não podemos desprezar nenhuma das duas, porque elas são essenciais, se não para o indivíduo, mas são essenciais para a manutenção da espécie. Finalmente, os artistas, eles são fantásticos. Eles veem coisas que a gente não vê. Vocês veem, por exemplo, esse quadro de René Magritte, já é falecido, do século XIX. Esse camarada pintou esta figura chamada Os Amantes,
e que ela é absolutamente atual, né? É como se a gente estivesse usando uma camisinha na cabeça, uma camisinha, um condom cefálico para evitar uma contaminação pelo Covid-19. É claro que ele tinha a previsão de alguma coisa que mais adiante o mundo iria conhecer, que é essa crise em que as pessoas se beijando se contaminam e têm risco de morte. Transformação do pensamento em representação visual, sem ter uma lógica racional, é coisa de artista, é coisa de gente, vamos dizer assim, inspirada num processo criativo que nem sempre todos têm. Finalmente, Veneza retratou o momento em que vivemos. Foi sempre um centro de arte e de vida, com sua imensa produção artística religiosa, que nos mostra a nossa relação com o divino. É a cidade dos amantes e dos enamorados. E eu escrevi um soneto sobre isso, do qual tirei somente 2 versos. Depois do carnaval, Veneza dorme. Seu lindo rosto pálido esconde perene sedução. Mas, como um fênix, ela e nós ressurgiremos das cinzas. Muito obrigado. Esse final amarrou tudo e deixou a todos em silêncio, né, para pensar exatamente sobre esse contexto mais agudo, né, que a gente está vivendo, que é exatamente esse momento em que já estamos todos exaustos, né? E talvez essa mistura da exaustão com a dissonância cognitiva, né, seja alguma coisa que nos que possa gerar até um risco maior, né? Porque a gente tem visto que as pessoas vão se cansando e aí vão começando a negar esse processo todo, né? E consequência disso, a gente vai se arriscando cada vez mais, né? Deixa eu checar aqui, que parece que já tem é só um comentário parabenizando a sua apresentação. No fundo, todos estão dando parabéns e ninguém mandou uma dúvida mais efetiva aqui para nós, Serapião. Então, você... Eu acho que talvez a gente não tenha dúvida, né? A gente está convivendo com essa realidade que nem nos causa nenhum tipo de dúvida, porque não há o que se discutir em termos de comprometimento da sexualidade. Pois é, mas qual é a expectativa que a gente pode ter em relação a um futuro relativamente próximo, né? A tendência das pessoas é logo após esse momento de maior crise voltarem à questão da sexualidade reprodutiva com maior intensidade, porque eu estou comparando isso com esses períodos pós-guerra, né, em que as pessoas voltavam do pós-guerra com aquela questão da sexualidade reprodutiva mais em mente. Mas isso tinha só a ver com a questão de refazer a população, ou isso tinha a ver com essa
questão do momento de recuperação do grande estresse? Renato, há uma perspectiva de um baby boom em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Nós não temos resposta ainda sobre isso. Nós temos a possibilidade de que o confinamento possa, para alguns casais, ter aproximado a frequência de relações sexuais, inclusive não só eróticas, mas como reprodutivas também, e que a gente tem um aumento da frequência de mulheres grávidas em janeiro e fevereiro. Para os obstetras, isso não vai ser um grande problema, vai ser até um aumento da atividade, mas nós não temos certeza disso. Isso nós só vamos ver mais adiante. Mas há uma expectativa já de alguns autores que estudam essa questão da sexualidade, de que, no que pese ela ter promovido esse grau tão intenso de ansiedade, ela possa, pelo menos para alguns casais, ter aproximado e fazerem com que eles tenham tido relações sexuais mais frequentes, proporcionadoras de gravidez. Portanto, não vai ser nada extraordinário que a gente realmente tenha, da mesma maneira que teve no pós-guerra, a gente vai ter também no pós-corona um baby boom. É possível, mas isso é uma visão futurística que não temos como provar que vai acontecer. Isso, de certo modo, nos preocupa um pouco, porque toda a questão da prevenção e da construção, né, da questão do futuro reprodutivo, né, como uma coisa mais consciente, nessas situações de estresse, isso vira meio uma menor intensidade de racionalidade, né? E as pessoas começam a pensar em reprodução, mas sem pensar na questão do planejamento familiar. Esse era o termo que estava me faltando, né? Isso talvez venha a ser um problema, né? Depois de janeiro, né? Bom, nós temos um comentário aqui do Salvador dizendo que não é falta de dúvida, é uma aula clara sobre um assunto complexo em todos os sentidos, emocional, médico, sexual e até mesmo político. Como sempre, o professor Serampião brilhou. Está dando parabéns aqui para nós e para a Esgorge. Obrigado. Mas tem uma dúvida. Em nome da Esgorge também. Tem uma questão a seguir. O medo nos faz ser cautelosos e isso, em certo ponto, nos protege. Talvez possibilite aos solteiros se conhecerem melhor e aprofundar a relação. O que o senhor pensa sobre isso? Não, sem dúvida, é aquilo que nós mostramos, né? Diante de uma ameaça, nós temos duas saídas. Ou nós fugimos, ou a gente enfrenta. E como ser humano, nós não enfrentamos somente fisicamente, nós enfrentamos a ameaça com racionalidade. Então, se você tem uma racionalidade que permite você fazer uma avaliação mais precisa da pessoa com quem você pretende no futuro se relacionar, isso é muito saudável. E, sob esse aspecto, é um ganho de maior possibilidade de julgamento das parcerias que você venha a escolher. Não há a menor dúvida de que a melhor coisa para um relacionamento mais duradouro é de que ele seja feito em contratos mais lúcidos, que as pessoas se conheçam mais, que as pessoas saibam mais o que querem um do outro e, principalmente, que cesse um pouco essa capacidade de idealização que a gente, às vezes, tem, né? A idealização do parceiro, né? A ideia de que o parceiro vai corresponder às expectativas todas que a gente tem. Isso sempre nos lembra a lenda do Pigmalião, né? Que idealiza uma mulher, que esculpe uma mulher, porque ela idealizava tanto aquela figura que ele não tinha nem como ter um modelo.
Então, ele cria aquela mulher de dentro da cabeça dele. Só que aquela mulher nunca será o que ele idealiza, porque ela é de pedra e não é uma mulher real. Então, entre o real e o idealizado é uma distância grande que o nosso pensamento, a nossa corticalidade é capaz de avaliar com mais precisão. Uma questão que me preocupa assim, particularmente, e eu não sei, e aí é a pergunta se insere nisso, é a questão da violência doméstica. Nesse tempo de confinamento, será que isso foi uma coisa que se exacerbou? Porque a gente está meio sem ter um controle sobre isso, né? Em Não, especial... Renato, não. Isso não é mais uma dúvida, isso é uma realidade. Houve um aumento de violência doméstica, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você responsabilizar o outro pelas suas, vamos dizer assim, pelas suas inseguranças, faz com que você seja violento com o outro. Obviamente, a violência doméstica ela é muito, muito mais frequente, ainda que não é necessariamente exclusiva, mas ela é muito mais frequente dos homens em relação às mulheres. Existem casos, claro, contrários, mas são muito menos frequentes. E o confinamento social mostrou para a gente que houve um aumento considerável de violência doméstica. É claro que a gente está numa situação tão anômala que provavelmente o registro disso não está sendo muito confiável, porque as pessoas estão com dificuldade de ir para fazer compras, quanto mais de fazer uma queixa na delegacia de mulheres. Mas a frequência não há dúvida de que ela aumentou. Aumentou consideravelmente. Eu particularmente, estou mais para o lado do otimista do que para o lado do pessimista. E eu costumava muito dar um exemplo assim, para o meu filho e para as pessoas mais próximas a mim, um exemplo que aconteceu comigo de confinamento no meu primeiro casamento. Porque nós saímos, na época éramos namorados, né, com a minha primeira esposa, e nós saímos para fazer uma viagem à Europa naquele estilo mochileiro. E isso acabou por... Não era um confinamento, nós não estávamos em um ambiente confinado, mas estávamos excessivamente expostos um ao outro, né? E quando eu voltei, eu falei, eu acho que eu estou cometendo um erro, mas não prestei tanta atenção na minha intuição naquela época, que acabou resultando numa separação. Então, eu acho que essa questão do confinamento, somando a isso que você falou, de que as pessoas estão se conhecendo mais, isso talvez venha a resultar, salvo essa parte aí da barbárie, né? da violência doméstica, eu acho que as pessoas, ao final disso, talvez venham se encontrar um pouco mais, né? A ter certeza ou não, né? Talvez caminhe para uma definição, né? de estar com a pessoa certa ou de não estar com a pessoa certa. Esse conselho que eu dava para o meu filho, quando ele estava mais empolgado assim, com uma namorada, olha, pega ela e vai viajar e ficam só vocês dois. Eu acho que essa pandemia acabou fazendo isso com os casais, né? Para que eles possam se conhecer em situações extremas. Porque nessa vida de mochileiro, a gente meio que passava fome, dormia mal, não tinha lugar para tomar banho. E isso tudo junta o estresse, né? E faz a gente se conhecer um pouco melhor. Por isso, eu acho que talvez a gente saia dessa pandemia como pessoas melhores, né? Essa expectativa. Sem dúvida, sem dúvida. Não só isso, como também, e aí eu estou legislando um pouco em causa própria, né?
é de que, com essa pandemia, a gente veja a necessidade de se conhecer e se discutir a questão da sexualidade em profundidade, né? Que as universidades abram um espaço mais, vamos dizer assim, condizente com um assunto que é tão importante para a felicidade das pessoas, né? Uma das coisas que mais frequentemente infelicitam o ser humano é o desencontro afetivo, é a impossibilidade de você fazer um projeto de vida que tenha uma duração permanente. Isso tudo é muito difícil e isso tudo passa por um conhecimento cuidadoso da sexualidade dos indivíduos para que eles se conheçam melhor e façam contratos mais bem feitos, como você chamou a atenção, né, Renato? Os contratos afetivos, às vezes, eles não são tão bem feitos como mereceriam. E aí fica um espaço grande de trabalho dos terapeutas de famílias, terapeutas conjugais, terapeutas de casal, e que, na verdade, se resume em rever contratos mal feitos. O que o terapeuta de casal faz? Rever contrato mal feito, tenta refazer contrato. Claro que ele não tem nenhuma obrigação do resultado final de manutenção do vínculo, mas ele vai tentar refazer contratos para que eles possam ser feitos novamente numa situação melhor. Pois é. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte: e depois da queixa, qual poderia ser o destino de cada um? Eu acho que está falando em relação à questão da violência sexual, né? Da denunciante e do denunciado em tempos de Covid, isso também deve limitar a denúncia? Acho que ela está abordando aquela questão que a gente estava falando da impossibilidade de denunciar, né? É claro, tem um aspecto legal. Eu não sou um especialista em violência doméstica, né? Existem pessoas que lidam com isso com mais precisão do que nós, sexólogos ou ginecologistas, enfim. Mas, a qualquer tempo, vale a denúncia. Se ela, posteriormente, for comprovada, é possível que a lei tenha uma ação eficiente sobre isso. Mas o que a gente reconhece é que, nesse momento, provavelmente está havendo uma redução de notificação. Se depois isso vai poder ser reapresentado ou vai ter testemunha de que isso aconteceu durante o período de coronavírus, é difícil da gente dizer. Até que nós gostaríamos muito de que tudo isso ficasse muito claro, mas a situação realmente é muito difícil de controle no momento. Até porque a gente parte do princípio que, se a violência aconteceu, a lei já falhou, né? Porque o grande propósito da lei é evitar o crime, né? Então, se a violência já aconteceu, a lei já falhou. E aí a gente vai literalmente correr atrás do prejuízo mesmo, né? No sentido real da palavra. Nós estamos indo aí para 1 hora de bate-papo. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Serapião por esse tempo aqui, que eu acho que foi extremamente proveitoso. Nós vamos depois disponibilizar essa apresentação no site da SGORG, depois eu distribuo. A gente tem um canal no YouTube, e ele deve ficar lá, e também nas nossas redes sociais. Então, professor Serapião, quais seriam suas considerações finais antes de encerrarmos nosso bate-papo? A consideração final justamente é a defesa da tese de que a gente tem que realmente ampliar a discussão sobre as questões de sexualidade. Estamos tentando fazer isso na universidade. A nossa disciplina de sexualidade humana, uma disciplina eletiva, ela é feita de forma multiprofissional. Vários colegas que eu aqui estou representando, mas são psicanalistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas. É uma equipe que está preocupada em que a gente amplie as informações sobre sexualidade para o curso de medicina e, quem sabe, talvez, para outros cursos da universidade. Isso funciona como a nossa colaboração
para que a gente construa, como você disse, de uma forma otimista, uma sociedade mais saudável, em que a lei não exista somente para coibir o que já foi feito, mas para prevenir o que se pode prevenir em termos de comportamento sexual. Eu passo aqui, quando estou passando aqui o meu cursor em cima dos colegas que estiveram conosco nessa noite, vejo nomes aqui extremamente importantes na minha vida pessoal, são colegas que eu tenho profundo respeito e que agradeço muito terem gasto o seu tempo para que a gente pudesse discutir junto um assunto tão polêmico como esse, e agradecer também a direção e a presidência da SGORG, que está fazendo, como eu disse no início da minha apresentação, um esforço muito grande para manter o contato vivo de conhecimento entre esses colegas que aqui estiveram presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos e agradecemos aí a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado, uma boa noite e se mantenham protegidos e seguros. Um abraço a todos. Um abraço, tchau.